Isso, cara, isso é a frase do Johnny Depp, que eu não sei se é Johnny Depp ou Bob Marley, tem fontes diferentes na internet, que você nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção. Só que, assim, ó, por exemplo, o negócio da mentalidade, que eu falo sempre que a mentalidade, ela exige uma programação. Você programa a tua mente. Se você, por exemplo, você vai correr 2 quilômetros e você bota isso como um desafio, tudo que você tiver vai ser para ser capaz de fazer 2 quilômetros. E se você pensa 2 quilômetros como um aquecimento ou como uma diversão, então você vai fazer os 2 quilômetros e, ok, e agora eu vou fazer o que mais? Entende? Qual é a programação que você faz para o desafio que você deseja? Essa que é a pegada. E isso é um negócio que eu tenho muito de influência do desenho do Dragon Ball Z. Você vê que eu tenho um monte de referências, né? Cara, animal, tu foi desde Rock, Dragon Ball, por exemplo... Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí. Não, tá da hora. Por exemplo, é um desenho animado, né? Desenho animado, então é pra criança. Não, cara, não. Por exemplo, o protagonista do Dragon Ball Z é o Goku, ou o Kakaroto, né? Goku é como ele é chamado na Terra e Kakaroto é do planeta que ele veio. E ele é um Saiyajin. E esses Saiyajins, né, o povo que vive no planeta Saiyajin e tal, eles têm... Tu conhece bem isso? Pô, eu tô dentraço. Eu acompanho pra caralho o Dragon Ball. Cara, eu achei que tu tava explicando, falei, vou deixar pra quem tá ouvindo, porque eu sou fã. Eu tô pensando em falar pra quem tá ouvindo. Sim, não. Porra, Dragon Ball eu acompanhei desde o primeiro, Z, GT, a porra toda. Me digam, então, vocês como especialistas em Dragon Ball, me diga se vocês conseguem usar isso que o Goku faz nos episódios todos pra vida. Qual que é a principal habilidade de um Saiyajin? Sempre que ele leva uma surra e vai perto da morte, quando ele volta muito mais forte. Isso, cara, isso é a frase do Johnny Depp, que eu não sei se é Johnny Depp ou Bob Marley, tem fontes diferentes na internet, que você nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção. De novo, aquilo que eu falei, é muito fácil ser forte em condições favoráveis. O extraordinário é quando tudo tá contra você e ainda assim você consegue persistir. Aí o mecanismo acontece, a mágica acontece e você se torna uma outra coisa que você não era mais. Então, quando você se coloca num desafio que te faz tremer as pernas ou que te dá aquele frio na barriga e tu pensa assim, putz, cara, não sei se vai dar. Cara, nessa hora a tua configuração começa a se moldar. Tuas células começam a se abrir, as tuas sinapses elas ficam todas prontas para o inusitado. E aí você começa a se reconfigurar, a se reestruturar e você vai se mutando de verdade e se transforma em algo que você ainda não era. Então, quanto mais dificuldade você passa, seja financeiramente, seja fisicamente, seja socialmente, com exclusões sociais, por exemplo, mais habilidade você desenvolve para se tornar melhor. Mas se tu tiver essa ferramenta, essa mentalidade, essa forma de lidar com isso, né? Que eu vejo assim, raras pessoas têm. Sim, ou a provocação que eu faço é, esteja acordado, presta atenção, o que é real e o que é ilusão. Esse é o princípio de tudo. Ah, mas tá doendo, mas tá difícil. Calma. O que é real e o que é ilusão dessa dificuldade toda que você tá passando? Porque, pra mim, a dificuldade, ela nunca é um problema. Ou uma coisa negativa. Problema, sim, mas nunca é uma coisa negativa. A dificuldade, ela é simplesmente uma oportunidade que você buscou. Isso precisa ser entendido como a responsabilidade. Todas as dificuldades, todas as dificuldades que te foram apresentadas na tua vida, você buscou. E por que você buscou as dificuldades? Claro que foi de uma forma inconsciente. Sim, foi de uma forma inconsciente. Porque você queria se tornar algo melhor. Porque você queria ficar mais forte, porque você queria ficar mais inteligente, porque você queria ir mais longe, porque você queria conquistar outros ares. Então você buscou a dificuldade, você buscou o conflito. Ah, mas eu não queria que fosse desse jeito. Aí também. Exato, mas quando tu aprende a gostar da jornada e dos problemas, encarar ele. O Antifrágil é um puta livro também que fala muito sobre isso. Antifrágil, bom, já gostei. Porque o Antifrágil, ele é um conceito, ele é um pensador. O Nassim Taleb, ele escreveu o Cisne Negro e o Antifrágil. E ele é muito dos pensamentos estoicos. E muito do que tu tá falando vem do estoicismo. Sim, muito. E quem me ouve sabe, eu falo toda vez. A minha esposa já falou, porra, todo episódio fala do estoicismo. Mas ok, a parte disso é o que, o antifrágil, na Nassim Taleb, ele explica, qual que é o contrário de resistente? Todo mundo fala, é frágil. Ele, não, o contrário de resistente é antifrágil. Então, teoricamente, o oposto seria, se eu pegasse uma caixa com uma taça dentro e eu jogasse ela no chão,
ela não deveria quebrar. Ela deveria abrir a caixa, ela deveria estar melhor do que ela era antes. Então ele usa essa linha e fala, cara, a tua mente que define o que é negativo e o que não é. Você fala, puta, eu tropecei aqui, puta aprendizado. Aprendi, vai do como tu encara o problema. Acho que animal isso que tu tá falando. Exato. Entendo, um pouco difícil de aplicar pra mim ainda, mas o fato de estar disposto a ouvir... O que é mais legal disso, por exemplo, assim, por mais que possa parecer complicado ou distante, a oportunidade da aplicação é 24 horas por dia. É verdade, é verdade. Quando eu fiz o Double Decker, muita gente me perguntava assim, falava assim, porque eu já conversei com muita gente que fez um Ironman, e todo mundo, por unanimidade, dizia que o treinamento pro Ironman é muito mais difícil do que o próprio Ironman, né? Porque assim, a logística e tal, a dedicação, o tempo que precisa e tal. Uhum. E sim, eu acredito, isso é verdade. A diferença nas ultras é quase que o contrário. Não tem como você simular de treino 20 dias, né? Não tem como você simular isso, né? Então a prova ela vai te testar de jeito que tu nunca experimentou. Exceto se você puder comparar todas as dificuldades que a prova te apresentou com as suas dificuldades que você teve desde que você era pequenininho. E aí você lembra que a habilidade lá, que quando você sofria bullying no colégio, a habilidade que você precisou para transcender aquelas dificuldades, você pode usar quando estiver lá na natação e você não consegue mais ficar boiando dentro d'água, porque você não consegue mais mexer o braço, por exemplo. Caramba, é uma jornada da tua vida fazendo a corrida. Exatamente isso. O treinamento pro Double Decker é a vida. Que louco. A minha capacidade de aprender com as dificuldades, de segurar o rojão no peito e dizer assim, não, beleza, eu posso suportar e ir adiante, é o que me colocou na linha de largada do Double Decker. Porque se eu não pudesse enxergar o mundo da maneira que eu enxergo, olhando as dificuldades como dádivas, eu não teria nem o ímpeto de me inscrever num desafio desse tipo, entende? Olha a grandeza do negócio. E aí, assim, eu não julgo que eu tive uma vida difícil, entende? Tipo, claro, tem gente que tem uma vida com doença, com morte de pai e mãe, de entes queridos e tal. Cara, eu não tenho nada assim, sabe? Minha vida foi muito tranquila, olhando hoje, assim, sabe? Uhum. Mas não se trata da intensidade da dificuldade, mas da interpretação da tua dificuldade, da dificuldade que você viveu. Claro. As coisas só existem, cara, isso é uma coisa que eu mais falo na vida, cara. Tudo no mundo, no universo, só existe se você olha pra ele. Se você não olha, aquilo é como se não existisse. Uhum. Entende? Então, assim, se você vai viver no céu ou vai viver no inferno, depende da maneira que você está olhando para aquilo. Por exemplo, correr é difícil, é bem difícil, mas pode ser um paraíso, não precisa ser um inferno. Não é porque você está com falta de ar que você precisa reclamar daquilo ali. Não é porque a tua perna está doendo que você precisa se defender daquilo ali. Se você entende que isso são reflexos que vão te dar a aptidão que você está indo buscar, então a dor, a falta de ar são tuas amigas, são tuas aliadas e elas estão te moldando para aquilo que você deseja. Você não quer ficar mais forte? Então esse